A data é 4 de setembro de 476. Nesta época, o Império Romano caía e Odoacro, depois Rômulo Augusto. Mas será que realmente foi uma queda? Existe um debate acerca de como esta queda aconteceu, se foi realmente uma queda e no que o Império Romano se transformava após a suposta queda. É possível dividir o debate em duas vertentes: a vertente continuista e a vertente catastrofista, e é o que veremos a seguir. A vertente catastrofista se divide em duas teses com relação à queda de Roma: a tese de morte natural e a tese de assassinato. Ambas defendem a ideia de queda do Império Romano, porém, uma possui agentes causadores internos e outra agentes causadores externos. A tese de morte natural, defendida por historiadores como Ferdinand Lott, traz a ideia de que o Império Romano já estava tão vulnerável, tão frágil no século V, que os bárbaros apenas chegaram e bateram o martelo. Mas que fatores debilitaram tanto o Império Romano a esse ponto? Para saber sobre isso, nós precisamos voltar um pouco mais no tempo, com o início da crise do século III, no ano de 235, com a morte do imperador Alexandre Severo, que foi morto pelos seus soldados. Isso mesmo, pelos seus próprios soldados. Matar esse cara. Boy. Severo é meu parceiro, velho. Mas tá fazendo muita merda, velho. Tá dando não. Pô, tô ligado, velho, mas... Imperador... Foda... Tu vai matar ele? Se tivesse alguma coisa pra gente fazer isso aí. Não sei, velho. Tu vai matar? Ei, boy, eu dou um galango de um carreteiro pra te matar o imperador. Bom. Dali Alexandre. Diga lá, boy. A gente veio com um questionamento aqui pra tu. Diga, mano. Tu sabe qual é a esposa do bode? É a cabra? Aquela que te fura com a espada! Não é novidade que o exército matava e elegia imperador a ritmo de veda d'água. Mas por que com Alexandre seria diferente? O império já sofria com outros problemas, como a desvalorização da moeda, a diminuição de arrecadação de impostos, conflitos religiosos e, enfim, a pressão dos bárbaros nos rios Reno e Danúbio. Mesmo com o fim da crise do século III, em 284, Ferdinand Lott fala que as reformas de Diocleciano e de Constantino não anularam o efeito da crise, fazendo com que os bárbaros vissem um império enfraquecido. Problemas econômicos como a desvalorização da moeda fizeram com que se estimulasse o comércio de troca de produtos e serviços no Império Romano. Outros fatores também foi que o Império se fragmentou em Império do Ocidente e Império do Oriente. E exclusivamente o Império do Ocidente se fragmentou mais ainda em reinos e estados meio romanos e meio bárbaros, fazendo assim com que o Império caísse. O fato da crise do século III perder um pouco de crédito em relação aos outros historiadores abre espaço para uma outra tese que vai começar a ganhar espaço dentro da historiografia. A tese do assassinato, defendida por historiadores como André Piganiol. Segundo o historiador francês, ainda no século V, o Império Romano não estava nesse clima de declínio todo. Na verdade, ele estava até se reerguendo. A crise do século III teria sido apenas uma condição para uma certa transformação do Império e para o surgimento de algumas novas características no novo período. A sacralização do imperador e a ampliação do poder, novas concepções religiosas de verdade, de beleza, que viriam a ser mais tarde da Idade Média, uma nova concepção do trabalho coletivo a favor do interesse social, e tudo isso foi destruído, queimado, incinerado, assassinado pelos bárbaros. Somos os godos! Sim, os godos, os mais temidos bárbaros do mundo! Por onde passamos, deixamos um rastro de destruição! Acabamos de saquear uma vila! Incendiamos as mulheres e estupramos as casas! Povos como os ângulos, os saxões e os jutos vão começar a atacar e invadir certas regiões do Império Romano do Ocidente. A Gália, a Irlanda, a Grã-Bretanha, enquanto alamanos, francos e marcomanos começam a penetrar as barreiras do Danúbio e do rio Reno. Porém, dentre todos esses povos bárbaros, um seria uma dor de cabeça, tanto para os bárbaros quanto para os romanos. Esses são os hunos. É preciso entender que os hunos não são um povo exatamente. Eles são uma confederação de povos nômades que vêm mais ou menos da região das estepes da Ásia Central e da Mongólia. Eles são extremamente hábeis no uso do arco e no combate montado, o que vai trazer uma superioridade de combate muito grande para eles e fazer com que eles comecem a ser temidos uma boa parte do Império.
O movimento dos hunos em direção ao ocidente vai começar a criar um movimento em cadeia, um efeito dominó, por assim dizer, que os historiadores vão chamar de grandes invasões. Aqueles povos bárbaros que a gente viu lá atrás, ostrogodos, francos, visigodos, alamanos, eles vão começar a se instalar em diversas regiões dentro do Império Romano do Ocidente. Então, Clark, estamos aqui na região da Trácia, aqui pela TV Tribuna, presenciando uma série inédita aqui na região da Trácia, entendeu? O que está acontecendo aqui dentro do Império Romano. Que porra está acontecendo dentro do Império Romano? Então, a gente está aqui com um morador, tudo bem, senhor? Como é que o senhor chama? Zélios. Tudo bem, senhor Zélios. O que é que o senhor está achando aqui dessas migrações? Migração? Isso aqui é uma invasão. Esse bando de vagabundo tá invadindo aqui, tomando minhas terras, eu tô ficando sem nada aqui. Oxi, eu tô ficando sem terra pra plantar, tô tomando minha família, tô tomando... Daqui a pouco eu tô sem casa, daqui a pouco eu sou bárbaro e ele é o romano. Não, realmente, tá certo a indignação, tá certa a indignação. Vem comigo, Beto. A gente tem aqui um representante daqui do movimento bárbaro, com licença, senhor. Como é o seu nome? Adolfo. Adolfo, muito prazer, Adolfo. O que é que o senhor tá achando aqui? Como é que tá sendo essa migração aqui dos povos bárbaros da região do Danúbio? Mostra aqui o Danúbio, mostra aqui o Danúbio. Aqui é o Danúbio. Agora volta pra lá. Então, seguinte, seu Adolfo, tá sendo essa questão da migração. Fiquei sabendo que tem uns hunos aí do outro lado que estão querendo atravessar. Como é que tá o negócio? Ah, é bem tranquilo, assim, a gente só veio pra pegar umas terras, plantar e ter essas paradas assim, muito tranquilo, sabe? Que tipo de coisa você tá plantando por aqui? A gente planta trigo, planta uma região, mas o solo é bem tranquilinho, assim. Trigo? Tem certeza que é trigo? Não sei, é uma planta que a gente achou, a gente não sabe, ó. É bom, ó, bota na boca. Não, obrigado, eu tô aqui pela TV Tribuna da Plebe. Então é o seguinte, a gente ficou sabendo aqui que a gente vem em indignação aqui do morador aqui do outro lado, que ele tá vendo aqui. Ai, Sai daqui, rapariga! Sai daqui, vai! Bora ver! Eu vou invadir terra nesse carro! Sai, galera! Me dá puta! Eu vou matar essa... Ai, cara, meu cu. Eu parei de gravar. Então, como você pode ver, são momentos um pouco intensos aqui na região da Trácia. Qual é o plano agora dos godos para poder voltar para casa? A gente, não sei, rapaz, a gente pretende ficar. A ideia é essa, a gente acampa aqui, tá ligado? Até de vocês você pode ficar, mas a gente rouba, a gente queima, mas é só consequência, entendeu? Só pelo esporte. É, tranquilo, acontece, né? Pelo esporte de nada? Famílias, tudo. A tese do assassinato vai atribuir a essas grandes invasões a responsabilidade pela queda do Império Romano do Ocidente em 476 pelas mãos do chefe ostrogodo Odoacro. Apesar dessa interpretação, existem historiadores que vão se recusar a chamar esse período de grandes invasões e vão começar a adotar um termo migrações. É importante entender que essa visão de bárbaro que a gente tem não condiz muito com a realidade dessa época. Na verdade, a relação entre esses povos e os romanos era bem mais complexa. Essa visão oferece uma interpretação muito mais de continuidade para certas instituições, costumes e valores do período da Antiguidade Tardia. Com isso, vem a tese continuista. Bom, galera, então como vocês puderam perceber, o Império Romano acabou. Não existe mais aquela entidade que domina a Europa e o Mediterrâneo. Ou será que isso também é uma mentira? Bom, pra gente conseguir entender, a gente vai ter que pensar que o Império estava passando por grandes transformações. A gente vai ter as invasões bárbaras, a gente vai ter o fim do período imperial, e isso é um processo que vai abalar todas as estruturas e que também vai abalar os povos que estão ao seu redor. Porque os bárbaros, segundo eles também tinham um pensamento de que eles eram subalternos ao Império Romano. Isso é uma teoria muito importante, porque quando a gente olha a Idade Média tardia, ou melhor, a Idade Antiga tardia, que é o começo da Idade Média, cerca de 500 anos de história, a gente consegue perceber que muitas das estruturas estabelecidas pelos bárbaros e pelos povos dominados pelos romanos ficaram praticamente iguais ou com suas funções basicamente parecidas, claro, com algumas transformações aqui e ali. A gente pode citar, por exemplo, algumas constituições que foram feitas por povos bárbaros dentro desse período de tempo. Então o que acontece é o seguinte: o Império Romano não teria caído, segundo uma visão continuista, uma visão que pensa que as estruturas sociais se estabeleceram, o que até faz sentido. Por quê? É claro que quando chega um povo novo, especialmente quando esse povo é um povo dominador, essas estruturas, elas vão se mexer e elas vão se estabilizar até ficarem iguais com as do seu novo colonizador. E é isso que aconteceu com o Império Romano e com os povos ao seu redor.
Esse pensamento ele vai ser trazido por um filósofo em 1750 no seu livro A História Crítica da Formação da Civilização Francesa. O nome desse cara é Jean-Baptiste Dubois. Nele ele tenta entender como a história da França se dava a partir do surgimento tanto dos povos bárbaros, que eram as dominações para os vários povos do norte da Europa dadas pelos romanos, tanto pela própria história dos romanos, que foram um povo que dominou a região da França. Boy, espero que a partir dessa aula você tenha entendido como é que esse debate tenso entre historiadores se dá sobre a queda do Império Romano. Para a leitura direta desse debate, a gente usou o livro 4 de setembro de 476, de Marcelo Cândido da Silva. Para uma leitura sobre as relações e conflitos entre bárbaros e romanos, a gente indica o livro O Dia dos Bárbaros, 9 de agosto de 378, do autor Alessandro Barbeiro. Na obra ele trata sobre a Batalha de Adrianópolis, uma das batalhas mais decisivas dessa época. Para uma leitura mais densa, mais intelectual, caso você queira, a gente recomenda o livro História Crítica do Pensamento... Calma. História Crítica do Pensamento da... Não, mano. Pega o celular. Tá. História Crítica do Estabelecimento da Monarquia Francesa na Gália, de Jean-Baptiste Dubois. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.